Fala galera, bora começar Cartola FC 2021, muita novidade chegando, muita mudança. Bom, aparentemente, ligeiramente envergonhado, estamos aqui no canal Cartola do Proibido para começar 2021 trazendo a primeira novidade, que se trata dos goleiros. Vamos vender aqui o time, né? Vamos lá. Hoje vai ser especificamente sobre goleiros, né? Sobre as alterações que a gente teve e sobre algumas ideias que eu já tenho na minha cabeça aqui relacionadas a isso, tá? Primeira coisa é sobre o passe incompleto. Para o goleiro, ele não vai existir. Para o goleiro não vai existir passe incompleto. Isso já ajuda bastante, porque tivemos bastante dificuldades, inclusive com Marcelo Lomba. O próprio Thiago Volpe deu uma complicada nisso. O goleiro Felipe Alves. Fernando Miguel também dava bastante passe incompleto. E basicamente o que é isso? Simples, não tem passe incompleto. É simples assim, não tem. O goleiro pode chutar, tocar errado, fazer o que bem entender que não vai ter passe incompleto. Isso é ruim? Não. Isso é perfeito. Porque não era justo o goleiro perdendo 0,10 a cada passe incompleto, sendo um chutão considerado um passe incompleto também. Então não fazia muito sentido, né? Vamos lá, além do passe incompleto, defesa difícil não existe mais, até porque não tinha mais como saber o que era defesa difícil, o que não era. Eu mesmo no Cartola o ano passado, eu comparei várias e várias rodadas, assim como todo mundo fez, né? De defesas praticamente idênticas, se não fossem idênticas, e para um contava, para outro não. Inclusive esse ano temos uma tristeza que não tem o Jean, né? Que era o queridinho do Cartola, não da gente, mas do Cartola era, isso é fato. E bom, sobre o passe incompleto, basicamente é isso. Eu tô tentando fazer o mais simples possível, não vou ficar enrolando, não vou ficar fazendo rodeios, não. É simplicidade, porque o que interessa é gravar. Se fala demais, não adianta nada. A defesa difícil saindo, ela passa a ser simplesmente uma defesa, que vai contabilizar um ponto, apenas um ponto por defesa. Ah, mas isso é ruim? Não. Só dificulta um pouco você tirar a diferença com o seu goleiro numa rodada que, por exemplo, falta dois meias do seu adversário e você só tem o goleiro para você. Se você tivesse com um goleiro que fizesse, por exemplo, 5 defesas difíceis, você já teria 20 pontos só de defesa difícil, né? E então, assim, muda muito nessa questão estratégica, né? Na questão estratégica muda. Porém, na minha opinião, fica mais fácil, entre aspas, de escalar o goleiro, porque você vai ter que usar só a estratégia de finalização do adversário. E o gol sofrido também baixou de 2 pontos, perdão, de 2 pontos para 1 ponto só. Isso também ajuda bastante, porque você pode apostar em goleiros de que teoricamente vão ser mais vazados. Por exemplo, o goleiro do Sport, que tomava bastante gol no ano passado, o goleiro do Juventude, que na minha visão ele sobe para provavelmente descer novamente, o goleiro Everson do Galo, que também o Galo costuma atacar bastante, mas sofre bastante gols. O Diego Alves também. O Diego Alves, que o Flamengo praticamente toma gol todo jogo.
dificilmente sai zerado. Então, o que acontece? Vamos lá. Passei basicamente as alterações do goleiro, não tem muito mais o que falar, até porque a grande maioria já deve ter visto essa novidade, né? Então, o que acontece? Estrategicamente falando, na primeira rodada, provavelmente todo mundo vai aqui, ó, no Walter. Provavelmente todo mundo vai no Walter. Porém, temos que parar para pensar em algumas questões. Por exemplo, você acha que o Cuiabá vai ceder muito espaço para o Juventude, já sendo praticamente um confronto direto na primeira rodada? Você acha que o Juventude vai atacar ou o Juventude vai ir para jogar na boa por uma bola? Porque se não tiver finalização, não sei se compensa o risco. A não ser pela valorização, que é muito importante na primeira rodada, mas isso aí é para um outro vídeo. Eu não sei se torna uma das melhores opções ou a opção mais interessante o Walter nessa primeira rodada, porque vai depender muito da questão de finalização. Por exemplo, eu, na minha visão, mesmo perdendo o saldo de gols, eu acredito que o goleiro da Chapecoense é melhor opção do que o Walter e pelo mesmo valor aqui, ó, pelo mesmo valor de 5 cartoletas, tá? O próprio goleiro do Bragantino custa menos do que o Walter e eu tenho também a visão de que é um jogo aí para 1-0, 0-0, acredito que o Bragantino vença, inclusive, tá? Então eu vejo assim uma estratégia que vai ter que ser um pouco mais bem elaborada, mais para frente no campeonato, após a 10ª rodada, assim, vai ter que ser um pouquinho mais elaborado. Por exemplo, aqui, ó, Flamengo e Palmeiras é um jogo que normalmente a gente não vai escalar ninguém da defesa. Mas se não fosse na primeira rodada que tem a questão da valorização, valeria a pena escalar tanto um quanto o outro, independente de que vai tomar um gol ou não vai, porque a tendência é de serem bem acionados. O próprio goleiro do Fernando Miguel, cadê ele? Tá aqui, ó, custa 7. O Corinthians ele tem uma média de 18 finalizações por jogo. Ah, mas isso não quer dizer muita coisa, porque eu assisto o jogo do Corinthians, inclusive eu assisto o jogo do Corinthians, e eu não vejo tudo isso. Mas como todo mundo sabe, o Cartola não é futebol bem jogado, o Cartola é estatística. E, estatisticamente, o número de finalizações do Corinthians é muito alto, assim como do Bragantino, do Galo, que está aqui, pega o Fortaleza, logo o Felipe Alves se torna uma ótima opção também, embora já um pouco mais caro. Como eu falei, estratégia vai ter que ser muito bem pensada, tá? Eu, particularmente, não devo ir com o Walter, embora vocês tenham notado no começo do vídeo que eu estava com o time formado com ele, mas eu tenho outro time também que eu faço alguns testes de escalação, que eu já não estava com ele, eu estava com o Cleiton na primeira rodada. Mas, provavelmente, eu vou decidir entre Cleiton e entre Kehler. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas eu devo ir de Cleiton na primeira rodada pensando única e exclusivamente em valorização, tá? Não estou buscando pontuação na primeira rodada. Ah, mas o Walter é uma opção ruim? Não. Se ele segurar o saldo de gols e pegar umas 3 bolinhas, é 8 pontos. Porque já não tem mais o passe incompleto. Então não é uma opção ruim, mas eu acredito que para ganhar mais grana, eu acredito que valeria mais a pena aqui. Porque a Chapecoense vai finalizar o Bragantino que dá espaço. E eu não acredito que o Bragantino vá tomar gol da Chapecoense. Não acredito. Embora a Chapecoense em casa seja muito forte mesmo. De repente, ao invés do Walter, você pode pôr o Marcelo Carné, Juventude. Porque o Cuiabá deve atacar um pouquinho mais. Tem alguns caras, por exemplo, o Cleison, que cria algumas jogadas que... Porque o que acontece? Nem tudo é defesa, como eles mesmos definem no Cartola, né? Não vai ser só o goleiro, segurou a bola, então defendeu. Não, tem que ser uma finalização. Então, o que acontece? Tendo jogadores que nem o Cleison, que nem o Marinho, que nem o... Como é o nome dele? Deixa eu ver aqui que eu esqueci.
o Keno, o Rony, o Ferreirinha, esse tipo de jogador, esse tipo de atacante, o Arthur vai ser uma beleza para pontuar nossos goleiros. Porque eles chutam bastante, mas acabam chutando muita bola espirrada, muita bola fraca, muita bola no meio do gol que o goleiro só encaixa a bola. E isso tudo vai contar como defesa. Ou seja, cada chute desse que o goleiro só encaixar é um pontinho. Então é muito interessante você parar para pensar que talvez escalar goleiros que mesmo que vão ser vazados mesmo assim é mais interessante do que você focar só no SG, né? Eu devo ir mesmo de Cleito, tá? Devo ir mesmo de Cleito. E cara, mais pra frente na questão das rodadas, algumas coisas vão ser meio que parecidas com o do ano passado, né? Por exemplo, o goleiro que tem a tendência de bater um pênalti, de bater uma falta, de bater alguma coisa, isso é interessante. Embora nesse ano não temos, né, praticamente nenhum. Se não, acho que não tem nenhum. Talvez o Felipe Alves pode ser, mas acredito que não. Se pudesse ser interessante. Mas como não tem, não vai adiantar de nada. Eu estou aqui com o aplicativo aqui aberto e eu estou olhando aqui os números para poder falar. Por exemplo, o Cleiton, que é o que eu tô falando aqui para vocês, ele teria feito de 4 na rodada 38, tá? Ao invés de ter feito 4.10, teria feito 7 pontos só por não ter passe incompleto. Então isso faz diferença. Isso faz muita diferença na pontuação final. O próprio Luan Poli do Sport, presta atenção nisso. O próprio Luan Poli do Sport, ele fez menos 4.50 na última rodada, na rodada número 38. Ele teria feito 4 pontos só de não ter o passe incompleto. Quer dizer, isso vai fazer uma diferença gigantesca, entendeu? E assim, automaticamente, jogos como Flamengo e Palmeiras, jogos como São Paulo e Fluminense, eles deixam de ter aquela insegurança de colocar um goleiro desses jogos para ter uma ótima opção, tá? Bom, basicamente é isso sobre os goleiros. Sobre os goleiros não tem muito mais o que falar. Lógico, lembrando sempre que nem tudo, como o Cartola mesmo fala, nem tudo vai ser defesa, tá? Então, assim, não adianta você achar que cruzou a bola, ele saiu, ele pegou a bola e a defesa. Não, não é, ele só interceptou, nada demais, entendeu? Não vai ter nada relacionado a isso. Então tem que prestar muita atenção também se de repente tem muita bola aérea, jogos com muita bola aérea. Por exemplo, um jogo do Santos e Bahia, que o Bahia cruza bastante bola, não sei se de repente é interessante o João Paulo pensando assim, nessas finalizações desse jeito. Porque o Bahia tem o Gilberto, o Bahia tem o Rossi, enfim. Tem uns outros caras aí que finalizam bastante. Mas, bom, o mais pra frente também, vamos ter que falar mais pra frente. Ao longo dos vídeos vocês vão entendendo. Eu tenho uma forma bem diferente de pensar o Cartola, de agir, tá? Eu não lembro a pontuação que eu fiquei o ano passado, final, mas nas ligas que eu participei, eu ganhei 2 e fiquei em terceiro na outra. Então, na pontuação nacional eu não me recordo mesmo, até porque eu abandonei a pontuação nacional para focar só nos meus adversários dentro das ligas, né? E acabou dando certo, graças a Deus, né? E, bom, basicamente é isso. Os próximos vídeos provavelmente vão ser melhores. Esse vídeo é o primeiro vídeo que eu faço para o YouTube, então eu não tenho muita afinidade ainda com a câmera e com a fala sozinho. E um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!